Olá, turminha linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meninada? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes aí, junto com Jesus, com o Espírito Santo, com toda a sua família, com os amigos, se divertindo de montão. E aí, prontos para dar uma pausinha aí, ó, nas brincadeiras, no corre-corre para lá e para cá, para ouvir mais um pouquinho sobre essa série maravilhosa da Bíblia, da vida de Moisés? Eu espero que o Espírito Santo e o amado Jesus estejam aí do seu lado. Então, ó, dá uma pausinha aí, respira um pouquinho, para um pouquinho a brincadeira e vamos prestar atenção aqui, porque mais importante do que tudo, que a brincadeira, que a diversão, que o passeio, é nós o quê? Aprendermos sobre a palavra de Deus. E não é porque você tá de férias que você vai deixar de ouvir a palavra de Deus. Você tem que tirar férias de tudo, menos de Jesus, menos do Espírito Santo e menos o quê? De aprender sobre a palavra dele. Porque é brincando, é se divertindo, é passeando e nós provamos para Deus que realmente, apesar de tudo o que Ele nos dá, nós estamos ali firme na rocha, firme com Ele. Então, às vezes, muitas pessoas chegam na época de férias, né? Relaxa, tô de férias. Aí quer tirar férias de Jesus. Não pode tirar férias de Jesus, tem que tirar férias com Jesus. Então, vamos lá para nosso episódio de hoje da vida de Moisés? No nosso último encontro, a gente viu o quê? Que o povo de Israel, os líderes, tinham culpado Moisés e Arão pelo que eles estavam passando, porque Deus tinha falado para Moisés que endureceu o coração do faraó, e aí quando Moisés foi lá e falou para o faraó que era para libertar o povo ia adorar a Deus, ele fez o quê? Falou assim, vocês estão colocando ideia na cabeça do povo, quer tirar o povo do trabalho? Aumenta a carga horária de serviço deles e para de dar palha para eles fazer o tijolo. Agora, eles, além de fazer o tijolo, eles ainda vão ter que recolher a palha para fazer esse tijolo. E aí, com aquela carga maior de trabalho, eles não estavam dando conta. E fora isso, ó, que o superintendente, aqueles que vigiavam os escravos, ainda batiam neles, os açoitavam, chicoteavam eles se eles não cumprissem o que o faraó tinha determinado. E aí eles foram reclamar para o faraó. Quando eles reclamaram para o faraó falou, bando de preguiçosos, volta já para o trabalho. E aí no caminho eles encontraram Moisés e Arão. E aí o que eles fizeram? Culparam Moisés e Arão, foram reclamar, a culpa de tudo que está acontecendo com a gente é de vocês. Vocês foram falar com o faraó, agora a gente está tendo uma carga horária dobrada. E aí Moisés fez o quê? Foi fazer o que todos nós devemos fazer quando estamos numa situação difícil. Foi falar com o Papai do Céu. Foi falar com Deus. Ô Senhor, o Senhor me colocou na frente do povo para libertar. Agora, em vez de libertar, o faraó está endurecendo e o povo não está acreditando em mim. Imagina se o faraó vai acreditar em mim. Então, ó, suponhamos, né, aí você, que alguém avisou você de algo muito terrível, que está prestes para acontecer. Mas, se você seguir algumas instruções de segurança, você vai estar seguro. Então, você vai ter que ser cuidadoso para seguir essas instruções, não é mesmo? Que nem agora nós estamos no verão aqui no Brasil. É uma época, principalmente aqui no estado onde eu moro, em São Paulo, nessa época de chuva dá muita inundação. Muita inundação. Então, a Defesa Civil, ela manda alerta no celular da gente quando vem chuva muito forte, nos alertando para tomar cuidado, principalmente as pessoas que moram o quê? Em região, zona de perigo, que eles falam, né? É onde dá muita inundação, tem assim, às vezes alguns morros e barrancos que pode o quê? Deslizar. Então, eles avisam antecipadamente, porque eles têm lá, através do computador do clima-tempo, eles sabem se a chuva vai vir muito forte ou não. Então, aquelas pessoas que prestam atenção, que são prevenidas, eles já ficam já atentos e seguem as instruções da Defesa Civil. Então, a Bíblia conta como os israelitas foram avisados
de que algo terrível estava para acontecer e se eles seguissem as instruções específicas, estariam seguros e até seriam libertos da escravidão, mesmo o Faraó estando com o coração endurecido. E será que os israelitas foram cuidadosos e seguiram as instruções de Deus? Mas em vez de confiar em Deus para libertá-lo da escravidão, como nós vimos no nosso último episódio, eles culparam Moisés e Arão. E quando o Faraó aumentou o trabalho deles, porque eles estavam com muita raiva, Deus disse novamente para Moisés, para ele e Arão irem até o palácio do Faraó, conversar com o Faraó novamente e pedir para que o povo fosse se libertado. Moisés e Arão, confiando em Deus, eles entraram lá perante o Faraó, lá no trono, e declararam, né? O Deus Todo-Poderoso dos nossos antepassados diz: deixe os israelitas sair do Egito. Só que o Faraó deixou não. O Faraó falou bem assim, ó. Tá aqui no capítulo 7 e no versículo 4. Faraó, porém, não ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então Moisés e Arão fez como o Senhor ordenara. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirá a Arão: tomai a tua vara e lançai-a diante do Faraó, e se tornará serpente. Então, o Faraó pegou e falou assim: já que seu Deus é todo poderoso, faz algum milagre aí. Depois que Moisés e Arão foi e falou para ele isso. E aí, Arão foi, pegou a sua vara, né, o seu bordão, o seu cajado que ele estava segurando, e o bordão, né, o cajado de Arão se transformou numa serpente. Só que os magos, os mágicos do Faraó falou: seu Deus faz isso, o meu faz também. E os sábios lá, os mágicos, foram e fizeram a mesma coisa. Eles pegaram os seus cajados e transformaram em serpente também. Só que algo terrível aconteceu para a surpresa do Faraó. O bordão, a cobra que tinha se transformado o bordão de Arão, começou a quê? A engolir os bordões, as cobras dos mágicos. Então Deus estava demonstrando o seu poder, mas o Faraó não se impressionou, pois os egípcios adoravam muitos deuses e ídolos falsos, e ele se recusou a deixar o povo partir. E enquanto Faraó e seus homens oravam, né, olhavam para aquilo, Arão bateu com o seu cajado no rio Nilo, né, com o seu bordão, e o rio se transformou em sangue. Deus diz para você libertar os israelitas. Como você se recusou a fazer isso, você saberá que Deus é Deus quando você ver o rio Nilo transformado em sangue. E aí passou uma semana inteira o rio transformado em sangue. Eles iam pegar água no rio, né? Que tudo, naquela época não tinha torneira, não tinha água, tudo. A água do Egito vinha o quê? Do rio Nilo. E aí, ó, o povo ia tomar banho, a água era sangue. Ia beber água, era sangue. Para todo lado, as águas tinham se transformado em sangue. E depois de uma semana, o Faraó se recusava a ceder. E Deus continuou a mandar o quê? Uma série de pragas, de problemas terríveis para o Egito. Então, depois que Deus transformou o cajado, que Arão bateu o seu cajado lá na água e a água foi transformada em sangue, Deus suspendeu essa praga e mandou outras. Então, ó, depois que as águas se transformou em sangue, Deus enviou a praga das rãs, que cobriu a terra e invadiu todas as casas. Depois, Deus enviou uma grande nuvem de piolhos.
que atormentava as pessoas e os animais. O faraó também não cedeu. Depois Deus enviou um enxame de moscas, né, para encher o ar e a casa dos egípcios até o palácio. Primeiro o faraó disse que ia deixar os israelitas ir, mas depois ele mudava de ideia. Então, quando a praga começava a invadir lá tudo, o próprio povo egípcio ia lá e falava: ó, faraó, deixa esse povo embora, tá atormentando a gente. Ele chamava Moisés e Arão e falava: ó, manda o Deus de vocês, suspende essa praga aí, porque agora o povo vai. Aí Moisés ia, falava com Deus e a praga era retida. E ele deixava o povo ir? Não, continuava com o coração endurecido. E aí, ó, as pragas continuaram. Então Deus enviou uma doença terrível, assim, ó, afetando a todos os animais, a todas as pessoas do Egito. E muitos animais morreram, mas o faraó continuava sem deixar o povo ir. Aí Deus enviou também, ó, muito sofrimento ao povo. Mandou o quê? Uma praga de relâmpagos, uma chuva seródia de relâmpagos e trovões, e nada dele deixar o povo ir. A chuva de pedra destruiu as plantações, matou os animais, mas o faraó nada de mudar de ideia. Então Deus fez o quê? Mandou os gafanhotos. E o que a chuva seródia, né? Aquela chuva de pedra não destruiu, os gafanhotos destruiu. Aí depois Deus enviou a 9ª praga, que foi qual? A escuridão total. De repente, era como assim, se não houvesse dia no Egito. Ficou tudo escuro. Você já pensou, crianças, 24 horas você no escuro? Hoje nós temos o quê? A energia elétrica, né? Se acabar, se escurecer e ficar escuro, a gente vai ter energia. Mas naquela época não tinha energia elétrica. Eles usavam o quê? Tochas. Agora você imagina, você ficar 24 horas no escuro. E foi o que aconteceu. Mas lá onde estava o povo de Israel, lá nas terras de Ramsés, estava tudo claro, estava normal, fazia dia e noite, mas aonde estava o palácio, aonde estava concentrado a população do Egito, tudo escuro. Então, primeiro parecia que o faraó estava pronto a ceder a Deus. E ele disse a Moisés que o povo poderia ir, mas que deveria deixar os animais para trás. Ó, você pode ir, mas os animais, né, as coisas de vocês, deixa aí. Moisés falou: não, vai tudo, vai os animais, vai o povo. Moisés recusou essa oferta. E Deus disse que Israel deveria ser libertado e nada deveria ser deixado para trás. Mesmo depois de 9 pragas terríveis, o faraó não estava disposto a ceder a Deus. Ele, com muita raiva, ordenou a Moisés que saísse da presença dele e nunca mais voltasse. E aí, Moisés deu um aviso final àquele rei teimoso. Aí, ele falou: olha, por volta da meia-noite, todo primogênito, ou seja, o filho mais velho dos egípcios, morrerá. Até mesmo o seu filho, faraó, que está destinado a ser rei um dia. Haverá grande tristeza. Essa será a praga mais terrível de todas. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, estará salvo. E como Deus prometeria os primogênitos, os filhos mais velhos de Israel, serem salvos, ele deu as instruções para Moisés do que deveria ser feito para que o filho primogênito do povo de Israel, dos israelitas, fossem salvos. Então, ele falou para Moisés que ele deveria fazer o seguinte: ó, ouçam com atenção as instruções de Deus. Cada família vai pegar um cordeirinho sadio. O animal deve ser morto e o sangue dele espalhado nos umbrais da porta, dos 2 lados da porta e em cima da porta, com um arbusto chamado, o galho de um arbusto chamado isopo, em ambas as ombreiras e na verga das portas da casa dos israelitas. E Deus disse: quando eu vir o sangue, eu passarei por cima de vocês e os protegerei
protegerei da morte. Quando a morte atingir o primogênito de toda a casa do Egito, os hebreus estarão a salvo na casa deles, pois estarão sobre a proteção do sangue da porta. Porque Deus amava aquele povo e queria vê-los salvos. E ele disse a Moisés que o povo estaria salvo sob a proteção do sangue. Depois ele disse para que o povo assassem o cordeiro e comesse ele rapidamente, sabe? Quando às vezes está com pressa, só vamos comer rapidinho para não sair com fome. Às vezes vocês, crianças que estudam na parte da tarde na escola, né? Daí vocês ficam lá de manhã brincando, fazendo alguma coisa, daí a mãe olha no relógio assim, vamos, almoça rapidinho, que senão você vai para a escola com fome. Vamos, se arruma, toma banho. Então ela quer que você se alimente rápido para você ir para a escola. Ou mesmo você que estuda de manhã, às vezes fica com aquela preguiça de levantar, mãe, vamos rápido, toma um café rápido para você não ficar com fome, para você não sair para a escola assim, tomar o café da manhã. Não é assim? Então o mesmo aconteceu ali com o povo de Israel. Deus falou, ó, depois vocês assem o cordeirinho e comam rapidinho. Fiquem o quê? Prontos para a viagem. O povo deveria estar pronto para sair do Egito. E Deus disse que essa noite era a noite da Páscoa do Senhor. E esse dia deveria ser lembrado para sempre. Então, ali foi instituída a primeira Páscoa. Páscoa significa o quê? Em hebraico, essa palavra se fala Pessá. Pessá, que significa passagem. Ou seja, a passagem do tempo deles de escravidão para a libertação deles lá da escravidão do Egito. Mas, assim como Deus ia punir, né, o faraó e todo o povo do Egito por causa da dureza do coração dele e do pecado deles, Deus também diz na palavra dele que os nossos pecados devem ser punidos. Como todas as pessoas, eu e você, nós nascemos com a inclinação para o pecado. E na Bíblia fala aqui, ó, em Romanos 3:10, está escrito bem assim, ó, não há justo nenhum sequer. Ninguém é bom o suficiente para agradar a Deus. Todos nós pecamos. O pecado é qualquer coisa que você pensa, que você fala, que você faz, que você vê, que é contrária à lei de Deus. Talvez em casa você fique pensando em desobedecer às regras dos seus pais. Quem sabe você tenha tentado ser mais esperto, né? E copiado a lição de casa de alguém. Talvez você tenha visto na internet alguma coisa que não agrada a Deus. E tudo isso é pecado, porque elas quebram as leis de Deus. E Deus diz que o castigo que você merece pelos seus pecados é ficar para sempre separado dele, num lugar de sofrimento. A não ser que você siga o plano dele, você será punido. Mas Deus ama você e ele quer salvá-lo. Deus é poderoso, ele é o criador do universo, ele fez tudo que existe, mas o mais importante que ele criou foi você e foi eu. Então Deus é completamente justo. O que é justo? É perfeito, sem pecado. Ele tem o direito de castigar você pelos seus pecados, porque ele é o seu criador. Mas ele ama você, ele não quer te castigar. Ele quer o quê? Te salvar. Porque na Bíblia diz aqui, ó, em Jeremias 31:3, está escrito bem assim, ó, com amor eterno te amei e com bondade te atrair. Então o amor dele por você dura para sempre. Ele quer libertá-lo do pecado. Portanto, em vez de ficar separado dele, você pode morar um dia com ele no céu. Porque Deus te ama e quer salvá-lo do pecado. Então, depois que Moisés explicou para o povo, né, o que era para ser feito, o povo obedeceu cuidadosamente as instruções de Moisés. Então, naquela noite, à meia-noite, o anjo de Deus passou por
toda a terra do Egito. E o primogênito de todas as famílias egípcias, inclusive lá no palácio do faraó, morreu exatamente como Deus dissera que aconteceria, o seu filho primogênito. Digamos que trazendo para o nosso, se essa fosse uma regra de Deus hoje, se nós vivêssemos, se hoje nós estivéssemos vivendo no Egito, e nós não tivéssemos lá, né, obedecido às instruções e passado o sangue do animal por sobre a porta, então digamos que você é o filho mais velho aí da sua casa, você é papum, amanheceu morto, a sua mãe é a filha mais velha da família, lá dela, papum, mamãe morreu, é seu pai que é o filho mais velho, papum, morreu, o seu amiguinho lá preferido da escola, aquele junto com você, ele é o irmão, filho mais velho, papum, morreu. Por quê? Porque era o primogênito. E não morreu só o primogênito das pessoas, morreu também o primogênito dos animais. E grande choro e lamento podia ser escutado durante a noite toda. E à medida que a morte trazia tristeza e dor para a casa do Egito, a família dos hebreus estavam lá, já de barriguinha cheia, prontos esperando. Mas eles não tinham nada a temer, porque Deus prometeu que eles estariam o quê? A salvo debaixo do sangue do Cordeiro. E isso que aconteceu, crianças, lá no Egito, foi o quê? Um pré-anúncio do que aconteceria anos depois, muitos e muitos séculos depois, quase 4.000 anos, 2.000 anos depois que isso aconteceu, já estava o quê? Um prenúncio do que aconteceria com Jesus, porque desde a fundação do mundo, desde lá de Adão e Eva, Deus prometeu que enviaria o quê? Um Salvador. E ele falou também, lá em Hebreus 6:22, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, através do sangue do Cordeirinho, o povo de Israel foi liberto. E através do sangue de Jesus, né, por meio da morte dele, deste cordeiro, é que nós temos a salvação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Em João 1:29 fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois ele deu a vida para me salvar e para salvar você também. Então, como parte do plano perfeito da salvação de Deus, Jesus voluntariamente sofreu, sangrou e morreu numa cruz para sofrer o castigo pelo meu e pelo seu pecado. Então, no versículo que nós vamos ver hoje, que está aqui em Efésios 2:3, olha só o que fala aqui em Efésios 2:3. O que está escrito aqui, Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vocês estavam longe, bem longe da cruz. Então, foram o quê? O que aconteceu? Foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, antes, você estava longe de Deus, longe de Jesus. Então agora, através do sangue de Jesus, vocês foram aproximados de Deus. Está em Efésios 2:13. Então, os seus pecados os separam de Deus, mas o sangue de Jesus abriu caminho para que você seja perdoado. Ele pagou pelos seus pecados e hoje ele mora onde? Lá no céu. A única maneira que você pode ser salvo dos seus pecados é por intermédio do sangue do Cordeiro perfeito, o Senhor Jesus. Então, os israelitas só poderiam ser salvos pelo sangue dos cordeiros. E a Bíblia diz que quando Deus viu o sangue nas portas da casa, ele passou por sobre elas. E todas as casas dos hebreus tinham o sangue do cordeiro. E eles estavam a salvo da praga da morte. Então, ainda era noite, quando o faraó, chamou Moisés e Arão
E com tristeza e pesar, ele falou: vai, pega seu povo, ó, vai embora, abandona meu povo, sai do Egito, leva as crianças, os rebanhos, as manadas e vá servir o seu Deus como você quer. Vai embora. E os egípcios deram prata, ouro e roupa para os israelitas e pediram para que eles fossem embora logo. O próprio povo do Egito falou: vai embora. Antes que mais pessoas e animais do nosso povo morram. Os israelitas nem tiveram tempo de passar o pão para a jornada. Eles levaram a massa do pão com eles. Como eles estavam contentes por ter ficado livres da escravidão, eles nunca esqueceriam essa noite e celebrariam todos os anos para agradecer a Deus por tê-los libertado daquela condição de escravo ali do Egito. E sabe, crianças, uma curiosidade para vocês guardarem aí, muito importante sobre isso. Olha só, o povo de Israel ficou 400 anos como escravo lá no Egito. Agora vocês imaginam, quando ele estava saindo, Deus aqui, ó, fala bem assim, ó, no capítulo 12, né, de Êxodo, fala, ó, que o povo do Egito achou graça e foi achado graça ao povo do egípcio sobre o povo de Israel. E deu-lhes ouro, prata e pedras preciosas. Então, o que acontece? Eles ficaram escravos muito tempo. Então, quando eles saíram, o povo deu para eles o que eles tinham de bens. É como se fosse um pagamento. Deus até deu para o povo de Israel o pagamento por aquele tempo de escravidão. Eu vou trazer isso para os nossos dias de hoje. É como se o papai e a mamãe trabalhassem num serviço e o trabalho deles, vou dar uma comparação aqui para nós, a moeda nossa, né, o nosso valor econômico de hoje. Digamos que a sua mãe ou seu papai trabalha a profissão deles, o salário deles seria de R$4.500. É um exemplo que eu tô dando. A profissão deles, o salário base dessa profissão deles, digamos assim, um médico. Vamos colocar assim, um médico. Seu pai, eu tô colocando aqui valores só para vocês terem uma ideia. Digamos que o papai é um médico e o salário ali, o mínimo do médico é R$4.500. Mas daí o papai vai trabalhar numa clínica, né? Porque ele precisa trabalhar para sustentar a família. E o dono lá da clínica paga para o seu papai só R$2.500. Ou seja, teu pai tá ganhando menos R$2.000 e tá trabalhando um trabalho escravo, porque ele entra no serviço às 7 da manhã, sai às vezes 5 horas, às vezes tá atendendo lá o paciente, passa do horário sempre, faz hora extra e nunca o dono da clínica reconhece isso. E teu pai também, eu não posso sair desse serviço, porque se eu sair, como é que eu vou arrumar outro serviço para mim poder sustentar minha família? Porque a gente sabe que hoje tá difícil emprego. Então, o que acontece? Que acontece lá alguma reviravolta nessa clínica, o dono da clínica fala bem assim, ó, não dá mais para te manter, vai embora, fica descontente, manda embora. Só que na hora de ir embora, o que acontece? Deus toca lá no coração dele e ele fala, ó, tá aqui o seu tempo de serviço. E aí ele renumera o seu pai tudo aquele salário defasado que ele deixou de pagar para o seu pai. Então, na hora dele, manda teu pai embora, mas Deus faz com que aconteça lá alguma situação, reverta, Deus toca no coração dele, ou ele vê que errou, para o seu pai não colocar ele na justiça e cobrar, ele vai pagar tudo, fala, não, toma, tá aqui todo o seu dinheiro e estamos acertados e pronto. Então, foi o que aconteceu ali com o povo de Israel. E outra curiosidade também, turminha, que quando Deus enviou 10 pragas, Deus falou para Moisés que ia endurecer o coração do faraó até a última praga. Porque dessas 10 pragas que Deus mandou para o Egito, essas 10 pragas
eram 10 deuses, né? 10 ídolos que eles adoravam, e cada um, aquela praga era o símbolo daquele Deus, né? Então tinha o Deus que eles adoravam, que era o rio. O outro Deus que eles adoravam era a mosca. O outro Deus que eles adoravam, eles faziam o culto àquele Deus, era o piolho. Então cada um daquelas pragas era a praga da qual os egípcios adoravam Deus, e que era o Deus que lá na cabecinha deles, era o Deus deles que controlava aquela praga. Só que quando as pragas veio, cadê os deuses falsos deles que controlou a praga? Então Deus queria, através disso, provar para eles que o único e verdadeiro Deus era o Deus do povo de Israel, era o nosso Deus, o nosso Criador. Então os israelitas saíram a salvo pelo sangue do cordeiro. E a praga do primogênito, né, que foi a última praga, os egípcios adoravam um Deus chamado Deus Moloque. E o Moloque, eles faziam o quê? Eles sacrificavam crianças para esse Deus, para que tudo corresse bem no Egito. E aí, o Moloque, o Deus deles, salvou o filho do faraó e todo o primogênito lá da casa deles? Não, não salvou. Então ali eles tiveram a prova que só o Senhor é Deus. Só a Ele nós devemos prestar culto, só a Ele nós devemos adorar. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, agradeça a Ele por livrar você do castigo pelos seus pecados. Pense a respeito de tudo que Deus fez por você. Ele perdoou todos os seus pecados, todos os pensamentos, palavras, ações suas erradas. Então, você estava longe de Deus, mas Ele o fez, né? Ele, Deus, deu o seu filho, né? E o seu filho deu a vida dele para que ele habite no seu interior, como o versículo aqui, ó, que nós vimos lá, ó, de Efésios 2:13, ó. Então, ó, nós estávamos, ó, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, ó, tá vendo? Você estava longe de Deus. E aí, ó, você foi o quê? Aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, se você já tem Jesus no coração, por que você não separa um tempo todos os dias para agradecer a Ele pela salvação? Ele fez o que ninguém poderia fazer por você. Ele livrou você do pecado e do castigo que você merecia. Assim como Deus fez por Israel, o que ninguém mais poderia fazer. Ele os libertou da morte, né? Do primogênito e da escravidão do Egito. Aí eu pergunto para você, você aí já foi liberto da morte que merece pelos seus pecados? Você já aceitou Jesus para que Ele perdoe você? Você deve estar disposto a admitir que é pecador e que vive separado de Deus também. Você precisa crer, ou seja, confiar totalmente em Jesus, o Filho de Deus, que sangrou até a morte e depois ressuscitou para que você tivesse os seus pecados perdoados. Porque em Atos 16:31, a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo. E quando você acredita nisso, Jesus vai te salvar você do castigo, do pecado que você faz todo dia, do castigo que você merece. Então, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus. E também, se você ainda não tem Jesus no coração, faça essa oração de confissão de pecado e convida Ele para morar no seu coração, para que Ele te dê a salvação e te perdoe. Então, vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço, papai, pelo Senhor ter enviado seu filho Jesus para morrer aquela morte tão terrível ali na cruz, para minha salvação e perdão dos meus pecados. Jesus, eu confesso que sou pecador, eu confesso que tenho feito coisas que não te agradam, tenho tido pensamentos que não te agradam, tenho visto e falado coisas que não são do teu agrado,
mas eu o aceito como meu Senhor e Salvador e peço que o Senhor me perdoe. Vem morar, Espírito Santo, no meu coração e me ajude a todo dia fazer aquilo que é certo. Senhor Deus, também te agradeço por tão grande livramento que o Senhor tem nos dado todos os dias, nos livra do perigo de acidente, do perigo de morte, do perigo de coisas ruins. Obrigado, Senhor, por nos livrar, assim como o Senhor livrou o povo de Israel naquele momento tão difícil. Amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui uma música para cantar com vocês, tá bom? Pra gente encerrar, que fala sobre o poder do sangue de Jesus, ó. É uma música bem gostosa para vocês poderem cantar, ó. Quem me poderá salvar? Jesus Cristo por seu sangue. Quem me vai purificar? Jesus Cristo por seu sangue. Sangue tão eficaz, alvo qual neve faz. Ó, quem será capaz? Jesus Cristo por seu sangue. Quem me pode dar perdão? Jesus Cristo por seu sangue. Dos pecados remissão. Jesus Cristo por seu sangue. Sangue tão eficaz, alvo qual neve faz. Ó, quem será capaz? Jesus Cristo por seu sangue. Quem será meu Salvador? Jesus Cristo por seu sangue. Quem será meu protetor? Jesus Cristo por seu sangue. Sangue tão eficaz, alvo qual neve faz. Ó, quem será capaz? Jesus Cristo por seu sangue. Eis em quem eu tenho paz. Jesus Cristo por seu sangue. Quem justiça e gozo traz. Jesus Cristo por seu sangue. Sangue tão eficaz, alvo qual neve faz. Ó, quem será capaz? Jesus Cristo por seu sangue. Jesus Cristo por seu sangue. Ai, esse cântico é lindo, porque o único capaz de nos dar a salvação, libertação dos nossos pecados é só Jesus Cristo por seu sangue. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. E aí, no nosso próximo encontro, nós vamos ver a aventura do povo de Israel depois que eles saíram ali do Egito. Bom, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve lá, aperta o sininho na opção todos para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês, tá bom? Curte, comenta, compartilha e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro para mais uma emocionante parte da história da vida de Moisés. Um beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.